Hello pessoas, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal, este é o quadro Bíblia na Mão. No vídeo de hoje a gente vai continuar a história de Paulo. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, ok? Aí vocês vão lá, assistem o primeiro vídeo da história de Paulo, aí vocês vão assistir esse, porque senão vocês não vão entender nada. Bom, eu parei quando Paulo se converteu e foi batizado com o Espírito Santo. Ali ele começou a evangelizar e ele fez a sua primeira viagem missionária na companhia de Barnabé. E eles foram para a Antioquia. Chegando ali, eles encontraram um mágico. Esse mágico, ele se chamava Elimas. Paulo colocou a mão nele e falou que ele não ia enxergar por um tempo. E assim foi feito. Logo que Paulo falou, a visão dele escureceu e ele não via mais nada. Por que Paulo fez isso? Porque assim ele reconheceria que Deus é o único soberano e que o que ele estava fazendo era errado. Só que nessa história a gente tem uma coisa muito legal. Vamos ler? Atos capítulo 13, versículo 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele. A parte que eu quero que vocês foquem é: todavia Saulo, que também se chama Paulo. Mas por que ele chamava Saulo, agora chama Paulo? Foi Deus que mudou o nome dele? O que aconteceu? A Bíblia não fala que foi Deus que mudou o nome dele, tá? Quando eu era criança, me ensinaram que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Mas eu lendo, não encontrei nada disso na Bíblia. E aí eu fui pesquisar mais a fundo. E sabe o que acontece? Paulo tinha duas cidadanias. Uma era judeu e a outra romana. Então, quando ele tinha o nome Saulo, ele perseguia os cristãos. Agora Paulo, mudando da linguagem, tipo, Saulo é a mesma coisa que Paulo, só que mudando um pouquinho a tradução, entendeu? Saulo, ele perseguia os cristãos. Então, quando ele se converteu, ele decidiu que ele ia mudar o nome dele, ele ia ser chamado de Paulo, porque agora ele era um novo homem, entendeu? Se você sabia disso, comenta aqui. E se você não sabia, também comenta aqui. Se você sabia, comenta hashtag eu sabia, e se você não sabia, escreve embaixo hashtag eu não sabia. Já deixa o like e se inscreve no canal. Paulo e Barnabé continuaram a sua caminhada, né, indo de cidade em cidade, pregando a palavra, até que eles chegaram em Listra. Lá eles estavam pregando a palavra e curaram um paralítico, né? Pelo poder de Deus eles curaram um paralítico. E as pessoas daquele lugar começaram a achar que eles eram deuses, mais especificadamente Júpiter e Mercúrio. Mas aí Paulo respondeu, no capítulo 14 de Atos, versículo 15. E dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há nele. E ali as pessoas expulsaram Paulo da cidade e apedrejaram ele. E só pararam quando acharam que ele estava morto, mas ele não estava. Então os companheiros que estavam com ele pegaram ele e cuidaram dele. E eles continuaram a sua viagem missionária. Depois houve uma segunda viagem missionária. E nessa viagem missionária, antes dela acontecer, né, Paulo e Barnabé meio que brigaram. Barnabé, ele queria levar João, que tem por sobrenome Marcos, junto com eles para visitar as pessoas que eles já haviam, as cidades, né, que eles já haviam estado, e as pessoas que tinham aceitado Jesus. E Paulo discordava, porque ele não tinha, porque o João, por sobrenome Marcos, não estava naquela viagem missionária, era ele e Barnabé. Então eles brigaram, e o que aconteceu foi o seguinte: Barnabé, junto com João, que tinha por sobrenome Marcos, foram para um lado. Já Paulo, ele foi para outro lado e escolheu Silas para acompanhar ele. Em uma certa noite, Paulo teve uma visão.
Nessa visão, Deus falava para eles ir para a Macedônia. E assim foi feito. Ele e Silas foram para Macedônia. A primeira cidade da Macedônia se chamava Filipos. Lá, eles encontraram uma mulher que tinha o espírito de adivinhação, um espírito mau de adivinhação. E Paulo, ele expulsou esse demônio, né? Esse espírito de adivinhação. E os senhores dessa moça ficou muito bravo, porque como ela fazia adivinhações, as pessoas pagavam. E assim eles recebiam dinheiro. Então, basicamente, Paulo e Silas tinham acabado com a renda deles, né? E mandaram eles para a prisão. Lá eles foram açoitados e foram levados à prisão. Foram presos, tá? Os seus pés foram presos em troncos. Porém, perto da meia-noite aconteceu algo. Vamos ler. Atos, capítulo 16, versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltos todos os presos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todos trêmulos. Se prostrou a Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Eles pregavam a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. O que aconteceu aqui foi o seguinte: Paulo e Silas eles tinham sido presos. Mas em vez de reclamar, eles estavam louvando a Deus. Mesmo na tribulação, eles estavam louvando a Deus. Isso é uma coisa muito bonita e que a gente tem que colocar em nossa vida. Mesmo quando a gente está numa situação difícil, mesmo quando o inimigo já fez de tudo para acabar com a gente ainda tem que louvar a Deus, a gente ainda tem que clamar. Porque é com isso que vamos suportar tudo o que acontece. É com a ajuda de Deus. E era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam clamando a Deus. Então veio um terremoto muito forte, onde todos os alicerces das prisões caíram, as portas foram abertas, todos os presos foram libertos. Quando o carcereiro que estava ali, né, que estava dormindo, acordou, ele ficou desesperado, porque todos na cabeça dele, todos os presos já tinham ido embora. E assim, toda a culpa cairia em cima dele. Então ele tirou a sua espada e falou: eu vou me matar, porque se eu não me matar, com certeza os meus superiores vão. Só que então Paulo falou: não faça nenhum mal contra ti, a todos nós ainda estamos aqui. E ali ele ficou maravilhado e falou para Paulo, né, e para Silas que ele queria também se converter. E ali eles foram até a casa desse carcereiro, e o carcereiro e toda a sua família aceitou Jesus e foram batizados. O que a gente pode tirar disso também é não tirar conclusões precipitadas, como o carcereiro fez. Já pensou se não tivesse dado tempo de Paulo falar que eles que estavam todos ali, ele tinha acabado com a própria vida. Então, por mais que a situação pareça difícil, calma, tem uma saída. Às vezes nem tudo é o que parece. Então, se acalmem, gente. E a partir da semana que vem, a gente continua na sexta-feira que vem. Lembrando que a gente tem vídeo no canal todas as segunda, quarta e sexta, às 4 horas da tarde. Então, ó, fica ligadinho aqui no canal. Me segue no Instagram também, lá eu vivo postando uma palavrinha nos stories, coloco louvores e versículos todos os dias, tá? E eu consigo responder vocês por lá, vocês podem me mandar direct, eu aviso quando dá algum problema nos vídeos pelos stories. Então é muito, 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 muito importante que vocês me sigam por lá.
O meu arroba é @crisprimolan. O link tá aqui na descrição. É só clicar que vocês vão ser direcionados para o meu Instagram. Então me sigam por lá também, por favor, tá? Deixa o seu like se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém para aprender a história de Paulo também. Como eu já disse, se você ainda não assistiu a parte 1, tá aqui embaixo, tem da história de Davi também. Tem uma playlist só com os quadros da Bíblia na mão, lá eu contei a história de Davi e tem várias outras palavras, então dá uma olhadinha, se inscreva no canal, curte, comenta, por favor, tá? É isso, um grande beijo, até o próximo vídeo, Jesus te ama!